uma vez que a minha formação é uma formação linguística e eu estou iniciando um projeto de pesquisa que teve início a partir de um ensaio que eu compus para titular, e eu vou apresentar o esboço desse projeto. Então, o objetivo dessa minha apresentação é tratar ou postular a emergência de uma retórica digital. O que seria essa retórica digital? Então, para postular essa possibilidade, eu vou partir de 3 condições. São necessárias 3 condições para que uma retórica qualquer, sobretudo a retórica digital que postulo, se ofereça produtiva, bem adequada para que essa retórica de fato aconteça. A primeira condição, obviamente, é uma condição linguística, a segunda condição é uma condição semiótica e a terceira condição é uma condição socio-técnica. Vou começar com essa terceira condição. Tecnologias movem e promovem o desenvolvimento humano. Ou seja, nós estamos aqui não só porque é um evento de tecnologia, mas porque as tecnologias viabilizaram a nossa presença aqui. Essa câmera fotográfica, esse microfone, esse data show, são tecnologias que transformam a vida social. Agora, antes dessas tecnologias todas vierem a ser viabilizadas, uma outra técnica, porque é uma criação humana, a linguagem, em razão da racionalidade humana, é que permitiu a emergência de todas essas outras tecnologias. Ou seja, essa super tecnologia é a tecnologia-chave para as demais tecnologias, e por isso sou linguista. E a história humana mostra que o mundo, que o homem foi convergindo, foi desenvolvendo novas tecnologias, e certamente essas convergências foram permitindo novas situações comunicativas. Só para ficar no contemporâneo, nós temos hoje a internet, que permite uma multiplicidade de formas interativas, formas comunicativas. Sem falar no telefone, no rádio, na TV, no telégrafo. Ainda nessa condição sociotécnica, nós temos essa ideia de convergência tecnológica ampliando as relações que antes a linguagem verbal só permitia que eu falasse comigo mesmo, até porque o diálogo interno é fundamental para você se manter equilibrado. Quem não fala consigo mesmo entra em problemas sérios psicológicos. É fundamental você entrar em acordo com os seus 2, ou 3, ou 4 avatares, né? Você tem que entender. Na verdade, você está pensando, esse congresso promete muito. Quem dialoga com você? Você mesmo. Isso funciona como um ponto de equilíbrio. Essa interação 1 a 1, propiciada pela linguagem verbal, antes de invenção de qualquer outra ampliação vocal, como essa aqui, fazia com que as minhas relações fossem limitadas. Eu falaria ao limite da audição do outro. Depois que o homem foi desenvolvendo e criou, entre outras tecnologias, as teletecnologias, as relações continuaram sendo 1 a 1, mas ampliaram de 1 para vários. Hoje nós temos com a internet a tecnologia de todos para todos. Ou seja, quando eu queria me comunicar pelo Twitter com vocês, eu colocava no Twitter, todos que estivessem acessando o nosso site tinham acesso. E todos que quisessem entrar em interação com os outros inscritos do nosso evento também mandavam um tweet para a gente, ou seja, todos em interação com todos. Bom, essa então é a condição sociotécnica. Por quê? Porque a escrita, que é uma tecnologia social, ela nasceu quando as relações sociais se complexificaram. À medida que o homem sai do seu reduto mais próximo e entra em contato com outros redutos mais distantes, a palavra verbal não era mais suficiente para manter as relações sociais com garantia de fixação e de cumprimento. Então, foram os gregos buscar lá nos fenícios a técnica da escrita. E foram os gregos os grandes desenvolvedores da técnica, da modalidade escrita da língua. Por quê? Porque as sociedades começaram a ficar mais complexas, as relações humanas começaram a ficar mais interessantes e quase que incontíveis. E a escrita, que foi a modalidade até hoje
eleita pelas sociedades modernas como fundamental para, em relação à oral, por exemplo, para manter as relações sociais em uma certa saúde, hoje é a que fundamenta as tecnologias. De um modo geral, toda tecnologia precisa de escrita. Então, começo a falar de retórica. Na verdade, a retórica nasce na Grécia com Platão e Aristóteles, mas só nasceu porque havia uma complexidade naquele momento histórico, e essa retórica, todas as instruções, todas as regras construídas pelo Aristóteles e escritas na arte retórica foram em razão dessa enorme complexificação social. Aquele instante histórico exigia, porque vocês devem saber que na Atenas, então, para ser considerado um cidadão e eleito para a eclésia, o candidato deveria, além de ter usar túnica, usar uma roupa que o diferenciava em relação aos demais. Ele era cândido e depois era candidato, ou seja, só era candidato quem fosse cândido, quem tivesse uma moral ilibada e, sobretudo, quem tivesse o dom da oratória. Mas muita gente queria isso. E aí Aristóteles ensina a como desenvolver a sua oratória para se tornar um cidadão de respeito na Grécia Antiga. E Aristóteles capta muito bem esse momento histórico e desenvolve a retórica clássica. Agora a gente vai até o século XX, quando Perelman publica o Tratado de Argumentação, a Nova Retórica, em 1958, dando conta daquilo que Aristóteles não dava, porque Aristóteles construiu todo o seu aparato para a retórica clássica para o discurso oral. Perelman e Descartes desenvolvem então a nova retórica em razão da eleição social pela modalidade escrita da língua. Então, o foco de Perelman foi então desenvolver técnicas para ajudar as pessoas, sobretudo os advogados, porque ele era jurista, um júri filósofo de Genebra, para então ajudar os advogados a desenvolver a sua atividade profissional a partir da produção de um bom discurso, um discurso convincente, persuasivo, pela retórica escrita. Então, aquele contexto social em que foi publicado o Tratado da Nova Retórica, por Perelman, foi então captado por ele como o momento exato em que era possível não substituir a retórica clássica. Ele explicita nas mais de 600 páginas que ele não queria fazer uma substituição dessa retórica, mas na verdade ele queria propor mais, ou melhor, uma certa complementação, uma vez que a retórica aristotélica só dava conta da oralidade. Bom, nós estamos em pleno século XXI, com esses dados fresquinhos da União Internacional de Telecomunicações, que é um órgão ligado à ONU, que vem fazendo pesquisa sobre o uso de tecnologia desde 1998. E em janeiro deste ano eles publicaram o relatório de 2009. Constataram uma série de informações interessantes. Essa pesquisa foi feita apenas por 159 dos 192 países vinculados à ONU. Esses 159 países, nesses, estão envolvidos todos os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento e os países ricos. E em 1998 se usava pouco mais de 5% de telefone celular. Mas em 2009 nós temos 67% dos habitantes do planeta usando telefone celular. O uso da internet, que ultrapassava aqui a margem dos 4% em 98, agora chega a quase 26% de todo o mundo. Isso significa, se você contabilizar as pessoas inteiras, todas do planeta, cerca de 1,9 bilhões de pessoas usando internet, mas a partir de casa, se contabilizarmos os telecentros, as universidades, nós teremos um número muito maior de pessoas utilizando a internet. E utilizando o telefone celular, nós temos uma quantidade enorme de pessoas. Esse gráfico faz a comparação entre o uso da TV em casa e o uso do telefone celular
do PC em casa. Então, em 2009, nós temos aí acima de um quarto de toda a população mundial, ou seja, quase 2 bilhões de pessoas acessando o computador. Como linguista, nossa preocupação está certamente com a linguagem que ali é utilizada. Nós tivemos então, pelos dados, um boom das interações humanas. E as pessoas então começaram a utilizar enormemente esses sistemas de comunicação à distância. E aí, o que acontece com a academia? Vai pensar o que está acontecendo quando essa quantidade toda de pessoas tem utilizado essas novas tecnologias. Certamente o meu viés, o meu olhar, o olhar da linguagem. Então, a primeira pergunta que eu me faço é: como os quase 2 bilhões de internautas usam as linguagens para se comunicar? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: quais os efeitos da convergência de linguagens nos hipertextos online? Em outros trabalhos, nós já falamos que o hipertexto é um modo de enunciação digital que converge linguagens. Hipermídia converge tecnologias, aparelhos. Hipertexto converge linguagens. Agora, essa convergência produz que efeitos? E a nossa pergunta principal é essa: haveria a emergência, o nascimento de uma retórica que podemos chamar de retórica digital? O que caracterizaria essa retórica digital? Bom, é bem verdade que esse boom de interação faz com que as pessoas passem dessas comunidades mais locais, mais físicas, para assumir comunidades virtuais. E nessas comunidades virtuais, as pessoas estão fazendo uma série de coisas, especificamente com a linguagem. Por exemplo, elas estão criando um modo, estão criando consuetudinariamente um modo de usar a língua. Ou seja, estão compartilhando modos e estão aceitando modos de usar a língua, que se não fosse tais tecnologias, esse modo talvez não pudesse vir à tona. Essas pessoas que participam de comunidades virtuais, elas estão abreviando palavras. Essas pessoas estão suprimindo sílabas. Essas pessoas estão transgredindo propositalmente a norma gramatical. Essas pessoas não são só brasileiros. Esses trabalhos mostram que esse tipo de variação em hibridismo de linguagens está acontecendo para o inglês britânico, segundo o trabalho do David Crystal, 2001 e 2004, do Thurlow e Brown, em 2003, lá no inglês norte-americano. Lá na Espanha, o Clemente e seus colegas perceberam que isso acontece também no espanhol, no francês, a Alice, o Paul Freeman e o Khalil. No árabe, o Tsliga para o grego, o Li para o japonês, o Su para o chinês. Ou seja, não é uma característica de usuários de língua portuguesa especificamente. Bom, mas aí, diante desses fatos, a gente precisa ter um olhar disciplinado da ciência. Precisamos definir conceitos. Então, ou a gente cria um conceito, ou a gente vai buscar prestar um conceito de alguém que já criou e se adequa ao nosso objeto de investigação. Então eu fui buscar o conceito da Caroline Miller, publicado no livro traduzido em 2009. Esse conceito é desde os anos 90, quando ela diz que comunidade retórica, primeiro eu vou definir o que é comunidade retórica, depois o que é comunidade virtual. Ela diz que é a comunidade tal que é invocada, representada, pressuposta, desenvolvida no discurso retórico. Para ela, todo discurso é retórico, porque todo usuário da língua quer persuadir o outro. É constituída por atribuições e ações retóricas articuladas com características próprias, gêneros de interação, isso tem muito a ver com os gêneros criados na internet, e modos de realização. Essas comunidades retóricas existem nas memórias humanas. Nós identificamos, por exemplo, um gênero de outro, uma comunidade de outra, porque nós, ao vivermos, armazenamos essa informação na memória e sabemos fazer as distinções. Elas existem nas memórias humanas e nas instanciações específicas em palavras. Então, obviamente, aqui, como ela é
linguista, ela vai dizer que as instanciações das comunidades estão introjetadas, encapsuladas em palavras também. Não são inventadas do zero, mas precisem como aspectos estruturados de todas as formações de ação socio-retórica. Então, todo movimento de linguagem é um movimento de ação socio-retórica, segundo a professora Caroline Miller. E o segundo conceito é o conceito de comunidades virtuais, que eu vou buscar no canadense Barry Wellman, que vem estudando a vida online há mais de 15 anos. Segundo ele, comunidades virtuais são redes de laços interpessoais que proporcionam sociabilidade, apoio, informação, um senso de integração e identidade social. E é exatamente nessas comunidades virtuais que eu vou buscar um material para estudar a emergência da retórica digital. Ora, o que é que até então eu posso concluir? Eu posso avançar ou não no estudo dessa possibilidade de emergência de uma retórica digital? Bom, voltando às condições linguísticas, das quais não falei, né? Falei só das duas outras. Essas condições linguísticas estão postas. Por quê? A primeira, a flexibilidade e a resiliência da língua permitem variação, mudança e mesclagem com outras linguagens. Hoje, o que a gente pode mais fazer quando escreve na internet é inserir um emoticon é coisa já do passado, né? Um wink, um movimento e sonoridade. Então, essa flexibilidade da língua me permite pensar na emergência de uma retórica digital. E a segunda condição é a emergência dessa geração Y. Essa geração Y. Essa geração Y não vai estar contaminada como a nossa geração, porque ela tem uma abertura maior, fresca, no bom sentido, fresca. Se bem que não existe mal, não é? Essa geração Y, integrada às comunidades virtuais, pelas redes sociais, está criando um modo próprio de utilizar as linguagens do que eu vou chamar de retórica digital. Muito obrigado.